Oi, pessoal, tudo bem? Mais um Maquiando Cliente. O Maquiando Cliente de hoje é uma make inspiração na maquiadora Camila Teixeira. Eu deixo o arroba do Instagram dela aqui embaixo para vocês seguirem. Ela é uma maquiadora, assim, ó, incrível. Eu amo as maquiagens dela. Então, eu comecei ali, né, neutralizando a pálpebra dela e aplicando um pouco de pó translúcido. E vou começar o olho fazendo a parte inferior dos olhos, porque como eu falei para vocês, eu acho que fica mais fácil e mais prático fazer assim. Então, eu apliquei ali o delineador em gel da Inglot, né, o 77, apliquei com um pincelzinho e esfumei com outro, é o W907 da Macrylan. Esfumei e depois eu selei esse delineador com sombra preta, que eu usei a sombra preta da paleta da Catarine Hill. E depois usei um marronzinho para esfumar esse delineador. Como eu falei para vocês, tem que tomar cuidado para esse delineador não secar. Ele seca bem rápido, então já aplica e já esfuma, tá? E é sempre importante selar, né, o delineador ou o lápis quando tu for usar, para ele não derreter e durar mais tempo. Ó, o marrom que eu vou usar é esse, da paleta da Jaclyn Hill, né, da Morphe. E esse marrom eu vou aplicar só na bordinha desse preto. Eu não tinha tudo exatamente da mesma cor que a Camila fez a maquiagem, mas eu me inspirei na maquiagem dela e usei o que eu tenho aqui em casa, tá? Então ficou um pouquinho diferente, né? Mas a intenção é só me inspirar e não fazer exatamente igual, até porque eu não tenho a mão dela e não tenho nem os produtos dela, né? Então, para começar esse esfumado, eu vou usar esse tom de marrom, que é a paleta da Jaclyn Hill, da Morphe. Com o pincel 136 da Dai, eu vou começar a pigmentar bem essa sombra no olho dela. Vou fazendo assim um pontinho no cantinho do olho dela, ali no final do olho, e outro no meio da pálpebra, que eu vou ligar esses dois pontos e depois vou esfumando ele. Conforme eu for fazendo ali, vocês vão entender melhor. Mas, ó, eu vou pigmentando a sombra ali. Depois eu vou esfumando bem aos poucos, que eu quero que essa sombra fique bem pigmentada. Ele é um marrom um pouco mais claro, mas conforme eu vou intensificando ele, ele fica mais aparente no olho dela, né? Ó, então eu vou esfumando ali e depois dou aquela puxadinha para cima ali em direção ao contorno do nariz. Se vocês entrarem no Instagram da Camila, vocês vão ver que a maioria das maquiagens dela são um pouco mais alongadas, sabe? Mais puxadinha. Ela não faz muito maquiagem arredondada no final do olho. Então, depois que eu esfumei bem esse marrom ali, eu vou começar a dar uma puxadinha pra fora pra fazer um pouquinho desse alongado. Mas não vai ser aquele alongado que some, sabe? Ele vai ficar meio que um biquinho ali. Ó, vou esfumando com a mão bem levinha, né? Movimento de vai e vem. Conforme eu quero que a sombra fique mais clara, eu deixo a minha mão mais leve ali na bordinha. Depois que eu já pigmentei bem essa sombra e já dei aquela puxadinha, eu venho com um pincel limpo, que esse é um pincel de esfumar da Macrylan. Ele não tem mais numeração, eu não sei dizer, mas é um pincel de esfumar um pouquinho maior que o 136. E esfumo a bordinha desse marrom. Depois, com o pincel 141, também da Dai Makeup, eu vou pegar esse marrom mais escuro, que foi o mesmo que eu usei na parte de baixo, né, do olho, e vou aplicar ali no cantinho externo do olho dela, até um pouquinho menos da metade do olho. Que eu tava reparando nas maquiagens, principalmente nessa maquiagem, né, que eu me inspirei, esse tom marrom mais escuro, ele não vai até, tipo, a metade do olho, ele vai um pouquinho menos. Então, eu tentei deixar essa parte mais escura do esfumado um pouquinho mais pra fora do olho, tá? Então, eu vou aplicando ali esse marrom e já vou esfumando ele aos poucos. Volto com o pincel 136, dou mais uma esfumada. Conforme eu vou sentindo necessidade, eu vou reaplicando essa sombra para ela ficar bem intensa. Depois, com o pincel 132 da Dai Makeup, eu vou pegar a sombra preta da paleta da Catarine Hill e vou aplicando ali no canto externo do olho dela, tentando deixar esse cantinho bem pretinho. E eu vou esfumando aos poucos. Vocês vão ver no decorrer do vídeo que essa sombra vai abrir um pouco. Isso pode acontecer dependendo da marca da sombra, das texturas dela, e no caso ali ela não aceitou fazer camada. Como eu falei, dependendo da marca, se tu mistura as marcas ou as texturas, no caso ali, as sombras que eu usei são todas opacas, né? Mas a textura da paleta da Jaclyn Hill e da paleta da Catarine Hill é diferente, então acho que por isso ele não aceitou fazer camada ali, mas deu tudo certo no final. Para esfumar a bordinha do preto, eu usei o pincel M110 da Michelle Palma, só porque ele estava limpo mesmo, tá?
Agora eu vou aplicar essa sombra clarinha ali na parte que faltou sombra, né, no olho dela. Eu vou aplicar com um pincel grande de esfumar. Esse é um pincel réplica da Sigma, tá? Eu comprei no AliExpress ele. Só peguei ele porque ele é bem fofinho e bem grande, então eu fui aplicando essa sombra cintilante em todo o olho dela. E ali na divisão entre a sombra clara e o esfumado preto, eu apliquei aquele marrom mais escuro com o pincel 141 da Dai, tá? Fui só dando batidinhas ali só pra ficar um degradê entre a sombra clara e a sombra preta. Agora eu vou aplicar o glitter. Como eu falei pra vocês, eu não tinha exatamente as cores que a Camila usou. Ela usou um glitter furta-cor desses flocado e eu não tinha, eu só tinha dourado. Então eu usei o 907 da Bitarra, que ele é flocado. Usei um que ele é furta-cor um pouquinho mais grosso, que é o 106 da Bitarra também. E usei um pouquinho do Cristal número 22, que também é da Bitarra. Tá? Então, eu misturei esses 3 glitters, apliquei ali a colinha da NYX com o pincel M115 da Michelle Palma, que ele é sintético, e depois com o glitter eu só cuidei para não vir com esse glitter muito mais na raiz dos cílios, sabe? Porque como eu ia fazer um delineado grosso e mais a fitinha rosa ali, ia me atrapalhar se eu aplicasse esse glitter muito para baixo, então eu apliquei ele um pouquinho mais em cima. Fiz o delineado ali com o delineador 77 da Inglot e comecei a esfumar o finalzinho dele. E como deu ali para vocês verem, ele abriu a sombra, que foi o que aconteceu, que eu misturei as marcas, né, e não deu muito certo. Então, para corrigir isso, eu peguei com o mesmo pincel, que ele é um pincel bem pequenininho, bem fofinho, e fui dando batidinha com o delineador e fui tentando tapar esse buraco. No final das contas deu certo, mas deu um pouquinho de trabalho. Para fazer a fitinha rosa, eu usei o batom Diva da Ricoste. Ele não ficou exatamente como eu queria, né? Mas deu para fazer ali. No caso da Camila, ela usou aquela base de sombra Pillow Easy na cor rosa, então ele ficou bem mais pigmentado e ela fez um pouco mais grossinho também, mas ali com o batom meio que se misturou com o delineado e não ficou muito legal, sabe? No final das contas ficou bonito, ficou um efeitinho rosa, mas ele não ficou como eu queria, mas tudo bem, ficou bem bonito também. Tô esfumando ali um pouquinho mais, né? Aplicando um pouquinho mais de preto para tapar aquele buraco. Depois eu vou aplicar os cílios postiços, que ele é um cílios que eu já usei da última vez. Deixa eu ver a numeração aqui para vocês. É o 3D38, de lá do Mundo dos Cílios, do Instagram, tá? Então eu aplico sempre os cílios com a cola da Atelier Paris. Eu aplico ali, né, os cílios normal, com a mão mesmo, dou umas empurradinhas para fixar bem ele no olho. E colei 3 pedrinhas, tá? Eu usei essa cola de cílios só porque ela tem um aplicador e ficava mais fácil de eu fazer o pinguinho ali do que com a cola da Atelier. Aí eu coloquei 2 pontinhos ali, né, que eu já tinha aplicado uma pedrinha. Peguei a pedrinha com a mão mesmo, com a pedrinha virada, né, e coloquei no olho dela. No outro olho eu tentei colocar com uma pinça e deu muito errado, porque eu demorei muito, a pedrinha caía. Olha, o outro olho para mim fazer eu demorei muito, que nem eu falei pra minha modelo, eu tinha que começar gravando primeiro pelo primeiro olho que eu tava fazendo para mostrar a dificuldade que é, porque no segundo tu já sabe mais ou menos o que tu tem que fazer, então acaba que é mais fácil, né? Mas então foi isso, apliquei um batom e um gloss por cima para finalizar a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado, já clica em gostei, se inscreve aqui no canal e até os próximos!